Maurício Mendes, que é presidente da Informa Economics FNP. Muito bom dia, Maurício. Bom dia. Maurício, este cenário lá de fora do mercado internacional vai repercutir aqui dentro negativamente também? A gente tem notícias de que foram reduzidas estimativas de mais de 1 milhão de caixas de laranja no mercado. Essas cotações não deveriam estar subindo? Na verdade, o que aconteceu é que o mercado já havia precificado essa queda na estimativa de produção da Flórida. O USDA havia, no início da safra, feito uma previsão de 154 milhões de caixas e a cada mês ele tem diminuído. Então já era esperado pelo mercado uma nova diminuição para essa previsão do dia 10, do último dia 10. Então o mercado havia precificado, o suco subiu antes de ontem e depois ontem, no pregão de ontem, ele caiu. Então, ainda se compararmos ao que ocorreu há uma semana atrás, o suco ainda está mais alto porque ele estava sinalizando exatamente, o mercado sinalizando essa queda na produção da Flórida. Bom, Maurício, você, claro, acompanhou nos últimos meses. O ano de 2012 foi um ano bastante difícil para o produtor de laranja. A gente tem dados aqui que apontam a laranja para a indústria, que apresenta uma leve alta, mas ainda negociada abaixo de R$ 7,00 a caixa de 40 quilos. É, de fato, um preço muito baixo que não paga os custos de manutenção dos pomares, por exemplo. Não paga e a gente acredita que esse preço pode subir ainda a hora que a safra realmente começar. A indústria deve começar a moer laranja com mais força a partir do mês de junho e a gente acredita que o preço deva subir, principalmente porque a safra desse ano também no Brasil será bem mais baixa, talvez 30% abaixo do que aconteceu no ano passado. Maurício, eu sempre fico um pouco temerosa quando a gente fala de altas, né, para este mercado. Quando a gente aponta uma alta de cerca de 7% e a cotação ainda está abaixo de R$ 7,00 para uma caixa de 40 quilos, o produtor que nos ouve, ele nem considera isso como uma elevação de preços. Agora, quando eu ouço de você, um analista, projetar altas nos preços, eu devo entender que o preço da caixa deve ir para quanto? Difícil saber, Kelly, porque o mercado hoje tem uma característica muito complicada para o citricultor, porque a indústria, ela própria tem uma quantidade grande de laranjas e que em alguns anos pode suprir cerca de 60%, em alguns casos até 70% da sua capacidade de moagem, o que diminui muito a necessidade da indústria de comprar fruta. Então, isso complica um pouco a situação para o citricultor. Mas, mesmo assim, eu acredito que o preço deva ser melhor do que aconteceu no ano passado, que foi na faixa de R$ 6, R$ 7,00 apenas. Extremamente importante a informação que você nos dá agora sobre os estoques, sobre a condição da indústria, e vai ao encontro do que os produtores de laranja, pelo menos aqui do Sudeste brasileiro, da região de Arthur Nogueira, retrataram para a gente. Eles dizem que a grande maioria dos produtores não tem contrato com a indústria ainda para este ano de 2013. Este é, de fato, uma tendência, é um exemplo do que vai ser esse ano de 2013? Mais dificuldades para este setor? O setor ainda vai ter bastante dificuldade. A indústria tem como eu disse, um fundo bastante grande de frutas próprias e há poucos contratos de longo prazo com a indústria. A maioria dos contratos venceram no ano passado e a indústria tem uma posição bastante confortável com relação a essa negociação com os produtores. Bom, Maurício, diante deste cenário que se mostra tão adverso ao produtor de laranjas, qual é a saída para quem ainda acredita neste mercado no país? Olha, a citricultura, ela tem uma característica de movimentos de preços para cima e para baixo bastante típica, né? Cíclica. Eu acredito que a gente está nesse ano, nesses últimos 2 anos, 2012 e agora 2013, num pico de baixa bastante significativo.
e deve haver para o próximo semestre uma melhora bem razoável. Agora, aqueles setores que têm, por uma questão climática ou de região, custos de produção muito mais altos e produtividade mais baixa, muitas vezes devido ao greening, esses produtores terão, sim, dificuldade de se manter no setor, porque as margens não deverão ser boas. Então, mas aqueles que têm, por outro lado, uma condição melhor, em que a produtividade consegue ser mais alta em regiões em que o custo é mais baixo, principalmente na região sudoeste do estado de São Paulo, tem uma situação um pouco mais confortável. Ok. Maurício Mendes, muito obrigada pelas importantes informações nesta manhã de sexta-feira.